Então vamos lá, vamos falar sobre simplificação de radicais, raízes, raiz quadrada, raiz cúbica, enfim. Em primeiro lugar, a gente tem que decompor em fatores primos o número que está ali dentro da raiz, o radicando. Então, por exemplo, 25, a gente vai decompor. Se você não sabe fazer isso, tem um vídeo específico no canal, você pode verificar. Decompondo então o 25, a gente chega em 5 ao quadrado. Então, nós teremos que raiz quadrada de 25, na verdade, é a mesma coisa que raiz quadrada de 5 ao quadrado. E aí, uma das coisas que a gente pode fazer é o seguinte: quando a raiz ela não tem valor de índice nenhum, é porque é 2. E como a raiz quadrada desfaz a operação que a potência faz, e vice-versa, né? O expoente aqui, a potência, faz uma operação que a raiz quadrada desfaz. Quando a gente chega em índices iguais, então, na verdade, nada está acontecendo. O quadrado está elevando 5 a 25, mas a raiz quadrada está retornando ao valor 5. Então, a gente pode simplesmente ignorar o quadrado e a raiz e falar que o resultado é 5. Uma maneira prática de fazer isso é utilizando diretamente o esqueminha da decomposição para fazer o seguinte: se estamos trabalhando com raiz quadrada, o índice é 2, então a gente pega as bases aqui e separa em pares. E todo número que a gente separar em par, a gente fala que a gente tira como apenas um único valor da raiz. Então eu tenho 2 valores 5. Isso dentro da raiz. Isso vai se tornar apenas um valor 5 fora da raiz. E como minha fatoração acabou aí, eu posso dizer então que a raiz quadrada de 25 é 5, porque eu tive um par de número 5 apenas e ele saiu da raiz. Também posso calcular dessa maneira. Vamos ver mais exemplos. Por exemplo, 6.300. Vamos decompor em fatores primos e vamos ter 350, teremos também este valor, e prosseguindo, temos agora este valor, aqui dá 3, aqui dá 1, e 5, e continuamos a decomposição por 5, teremos 6, 63, por 3 teremos 21, por 3 novamente 7, e por 7, 1. Felipe, você inverteu aqui, dava para fazer por 3 antes do 5, tem problema? Não tem problema, o importante é que aqui sempre seja números primos. Ok, então a gente chega à conclusão que 6.300 também é a mesma coisa que 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 7 a 1. Então, calcular a raiz quadrada de 6.300 é a mesma coisa que calcular a raiz quadrada desta potência. Como 2 ao quadrado tem 1 quadrado, ele pode cortar da raiz, ele sai, então aqui também sai da raiz, o 5 também sai o 3 da raiz, então eu consegui cortar, e o 7 não teve como cortar, então ele permanece dentro da raiz. Mas, Felipe, você cortou aqui, a raiz ela já não sumiu com esse? Não, porque na verdade o que está acontecendo aqui é que existe um passo intermediário aqui, que quando eu tenho produto, ou seja, multiplicação dentro da raiz, eu posso separar uma raiz para cada uma das bases que tem ali. Então existe esse passo intermediário aqui que eu não realizei ali. Então cada quadrado vai cortar com a sua própria raiz, e a gente vai chegar nesse mesmo resultado. Eu omiti esse passo para economizar espaço aqui, mas é o que está acontecendo. E fazendo então o cálculo final aqui fora da raiz, 2 vezes 5, 10, vezes 3, 30, raiz de 7. Então a raiz quadrada de 6.300 é 30, raiz de 7. Desloquei algumas coisas aqui de lugar, mas o que a gente estava calculando era este valor. No passo prático, eu vou utilizar o nosso mesmo esquema aqui, para economizar tempo do vídeo. Eu faria a decomposição e diretamente da decomposição eu já calcularia que saiu um número 2, porque eu consegui formar um par,
saiu o número 5, porque eu consegui formar um par, saiu o número 3, e esse cara que não teve par continua dentro da raiz. Então a gente chega no mesmo resultado ali. 1, 2 fora da raiz, 1, 5 fora da raiz, 1, 3 fora da raiz e 1, 7 que não teve par dentro da raiz. E a gente calcula direto daqui o valor da raiz quadrada simplificada. Tá certo? E a raiz cúbica de 6.300 a gente calcularia da mesma forma, a gente faria essa mesma fatoração aqui, decomposição em fatores primos, só que no método rápido a gente teria que juntar trios de números ou ter expoentes cúbicos para poder cortar. Então, no caso, como a gente já fez, a gente tem 2 ao quadrado, 5 ao quadrado, 3 ao quadrado e 7 elevado a 1. Ou seja, nenhum dos expoentes é 3 igual o índice da raiz aqui. É 2, 2, 2 e 1. Então, na verdade, a raiz cúbica de 6.300 a gente não consegue simplificar. E aqui a gente teria que separar não em pares, mas em trios. E a gente não tem nenhum trio de bases iguais para poder montar. Então, essa raiz cúbica de 6.300 não há simplificação. Vamos ver mais exemplos. Então, aqui nós temos a raiz quadrada agora de 0,001. O primeiro passo é transformar esse 0,001 em fração. Se você não sabe fazer isso, tem dúvidas, tem uma aula sobre isso no canal. Vai ser, na verdade, 1 sobre 1, 0, 0, 0. A quantidade de zeros é relativa à quantidade de casas decimais à direita da vírgula. E então a gente consegue fazer a conta agora. Ao invés de calcularmos raiz quadrada de 0,0001, a gente vai calcular, aliás, raiz quadrada de 0,001, a gente vai calcular a raiz quadrada de 1 sobre 1000. Então, a gente vai seguir agora com a mesma propriedade de radicais que a gente viu no produto. A gente pode separar na fração uma raiz para cada parte da fração, igual neste exemplo que eu falei aqui, que existia aquele passo intermediário, uma raiz para cada um dos elementos daqui da multiplicação, dos termos da multiplicação. Eu também posso separar em um radical para cada parte da fração. E aí eu consigo calcular separadamente esses valores. Raiz quadrada de 1 na parte de cima é 1, e raiz quadrada de 1000 a gente faz igual a gente vinha fazendo. Vamos fatorar o 1000. Eu já vou fazer desse lado, porque eu vou aproveitar esse esquema logo. Eu posso fatorar tudo por potências, por números primos, como é o que a gente faz nesse esquema, mas como nesse exercício especificamente estamos simplificando raiz, eu também posso pensar em fatorar por 10 nesse caso, porque vai acontecer a seguinte coisa. Eu vou chegar em 10 ao cubo, e isso daqui então é a mesma coisa que 10 à terceira, dentro da raiz, e eu vou poder separar isso em 10 ao quadrado, vezes 10 à primeira, pela propriedade de potência. Se você não tem certeza sobre o que eu fiz aqui, também tem um vídeo específico falando sobre propriedades de potência. E aí caiu no caso anterior. Esse daqui eu vou cortar, vai sair da raiz, e o outro 10 permaneceu dentro da raiz. Esse é o denominador da fração, que tinha 1 na parte de cima. Então, o cálculo de raiz quadrada de 0,001 é 1 sobre 10 raiz de 10, que ainda teremos que racionalizar. Mas já aproveitando aqui, no cálculo prático e rápido, nós teríamos um par de 10, um par de 10, um par de 10, que vai sair da raiz, e o que não teve par permanece lá dentro. Então, fica 10 raiz de 10. A simplificação de raiz quadrada de 1000. Prosseguindo aqui, nós temos que racionalizar essa fração, que então nesse caso a gente vai multiplicar por raiz de 10 em cima e embaixo, e chegaremos
no resultado raiz de 10 sobre 10 vezes 10, que é 100. Então, a raiz quadrada de 0,001 é a raiz quadrada de 10 sobre 100. Se você não tem certeza do que eu fiz aqui no último passo, procure minha aula sobre racionalização. E por último, nós temos o exemplo de 2,25, que nós temos que fazer em primeiro lugar a mesma coisa. Transformar o 2,25 em fração, que vai ser 225 sobre 100. E aí, calcular a raiz quadrada de 2,25 vai ser a mesma coisa que calcular a raiz quadrada de 225 sobre 100. E eu posso usar novamente aquela propriedade de separar uma raiz para cada parte da fração. Neste caso, teríamos que fatorar novamente o 225 e o 100 e encontrar esses números. Mas como são quadrados perfeitos e eu já sei o resultado, você também precisa gravar esses dois resultados. 225 é 15 ao quadrado. Eu posso fazer assim, que vai ser mais rápido para o nosso vídeo. Na dúvida, decomponha em fatores primos e siga o mesmo processo. E aqui a gente vai poder cortar em cima e embaixo, e vai resultar em 15 sobre 10, que é 1,5. Então, a raiz quadrada de 2,25 é 1,5.